agradecer a sua presença, ter aceitado o meu convite para vir aqui falar um pouco, principalmente sobre as vacinas que estão aí na boca do povo hoje, né? E tão prontamente o senhor atendeu o meu convite, que eu lhe liguei ontem, já foi em cima da hora, e o senhor resolveu atender e vir aqui para passar um pouco de conhecimento para os nossos telespectadores. É sempre um prazer colaborar dentro da área da saúde, com aquilo que a gente conhece, que pode levar de informação ao telespectador, né? Já é uma oportunidade importante ser feita uma conversa ao vivo, assim, informal, né? Claro. E a gente fica bem descontraído para poder emitir uma opinião a respeito de alguma coisa. Exatamente, porque, como eu lhe falei, completamente informal, até porque a gente pode receber algum telefonema, alguma pergunta, aí o senhor vai responder, mas com a maior naturalidade possível. Eu procuro não combinar as perguntas das minhas entrevistas justamente por causa disso. Doutor, nós estamos vivendo aí um mês atrás, dia 25 de abril, que começou a vacinação, 25, 26, né? E aí foi prorrogada a semana passada e agora foi prorrogado de novo por um período indeterminado. Isso aí eu acho devido ao nosso governo ter achado, né, lá a parte da saúde, do Ministério da Saúde, que não foi cumprida a meta de pessoas vacinadas nesse período. O senhor atribui isso a algum fato especial ou por que será que o pessoal está relutando tanto em fazer essa vacina da gripe? Pois é, pelo que eu me recordo, assim, nos últimos anos, quando nós chegamos nesse período de pré-inverno, que se propõe sempre realizar a campanha antigripal, nos outros anos eu me recordo que não tinha havido essa abstenção da população para evitando ir aos postos de saúde, aos pontos de vacinação. E me causou espécie até de ver que até poucos dias atrás falavam num percentual só de 30%, né? Sim. Quer dizer, é uma taxa muito baixa por um mecanismo preventivo que, na minha opinião, é muito importante. Importante não só para a saúde individual de cada um, né? De cada um indivíduo dentro da população, mas principalmente em determinadas faixas etárias. E dentro dessa faixa etária, assim, eu acho assim que a terceira idade, os indivíduos que estão se aproximando da terceira idade, que estão envolvidos já com a terceira idade, e hoje já se fala também em quarta idade, a prevenção, que é o foco principal da medicina, né? A medicina, na realidade, ela deve ser preventiva, não deve ser curativa, e evitando isso nessa fatia da população que faz a vacina antigripal, evita consequência séria como pneumonia. Sim. Evita a decorrência da pneumonia muitas vezes nessas faixas etárias mais avançadas, que é a internação hospitalar, e consequentemente, né, diminui o óbito. Claro. Então, quando a gente vê que o Ministério da Saúde organiza todos os anos, né, a nível nacional, o Brasil é uma imensa extensão geográfica, com características populacionais, geográficas diferentes, e tenta abranger um percentual grande numa campanha preventiva como essa, e a população não chega até o posto de vacina, né, para se utilizar de um mecanismo de defesa que são as vacinas, de uma forma geral, do meu ponto de vista. Então a gente não consegue entender muito bem por que esse medo, o que aconteceu com essa parcela grande da população que ainda não chegou ao posto de vacinação. O senhor sabe, doutor, eu tirei aqui uma notícia da internet, porque hoje o senhor sabe que a internet é uma ferramenta... tem muita gente que estuda na internet. Exatamente. Então eu tirei aqui alguma coisa sobre a vacinação da gripe, até porque diz que foi prorrogada por tempo determinado. Então tem alguns percentuais em números aqui que certo. Diz 50%, 3.074 é o número certo de crianças que foram vacinadas, que isso é apenas 50%, 50,5%
do que imagine, se não 49,5 não foram. Metade da meta. Exatamente. Metade da meta. Os trabalhadores em saúde, só 40% se vacinaram. Que coisa. Isso não é eu que estou lhe dizendo, isso é uma fonte do governo, né? Gestantes, 43%. Idosos, 52%. E o total geral vai dar a média de 50,8%. Então é muita gente que deixou de se vacinar, né? Por isso, talvez, que tenha sido prorrogado. Outra coisa, a gente está vendo muito na televisão, em muitos canais, em muitos programas, certos programas, muita gente falando mal de vacinas. Será que isso também não contribui para que as pessoas fiquem com medo de ir lá fazer as vacinas? Eu acho que contribui. Eu acho que tem uma parcela da população que, por desconhecer fatos relacionados com o mecanismo da vacina, como é que funciona a vacina, o que a vacina faz no organismo, qual é a utilidade na realidade da vacina, vê a parte ruim de uma propaganda, que no fundo algum percentual muito baixo existe de reações, de alergia, de algum fato que possa ocorrer num ou outro paciente, e com medo disso não vai se vacinar. A vacina, na realidade, é uma forma preventiva de tu evitares a doença, uma determinada doença. E se tu tiveres essa doença mesmo vacinado, tu vais ter essa doença atenuada, tu vais ter ela de uma forma branda. Quer dizer, normalmente a grande quantidade de vacinas determina uma imunização durante um determinado período, que varia por faixa etária, varia numa grande quantidade de condições, tanto é que algumas vacinas têm que repetir, têm que fazer a segunda dose, fazer a terceira dose, tem prazos, tem a faixa etária, não pode ser qualquer vacina em qualquer idade. Então existe um calendário, existe um mecanismo, existe uma organização vacinal que obedece os critérios do Ministério da Saúde com relação a esses vários fatores. Mas eu acho, diretamente voltando à tua pergunta, eu acho que grande parte da população, praticamente 50% da população, nessas várias condições, não chegaram ao posto de saúde por desconhecer o benefício que a vacina pode trazer. Ou de repente achar, devido até o que a mídia está divulgando, que pode lhe causar um problema também, né? E aí fica com medo de ir lá fazer a vacina. Uma das coisas que eu particularmente tenho notado, assim, em várias pessoas que se vacinaram, é que depois de 1 ou 2 dias de realizada a vacinação, as pessoas começam a mostrar alguns sinais de resfriado. Resfriado é uma coisa comum, principalmente com esse nosso tempo, com esse nosso clima que nós estamos vivendo agora, que anoitece esfria, de manhã cedo também está frio, de tarde nós pegamos um sol maravilhoso, como um dia que está fazendo hoje. Então essas mudanças de temperatura levam a uma coriza, levam a uma pequena disposição, a uma pequena tosse, às vezes a pessoa até fumante e diz assim, não é possível, eu me vacinei anteontem e me gripei. Isso é impossível de acontecer. O efeito protetor da vacina só ocorre em média de 12 a 15 dias depois de realizada a vacinação. Então essa sintomatologia, esse pequeno mal-estar, às vezes um lacrimejamento, uma corizazinha, um espirro, alguma coisa que possa acontecer 2, 3, 4 dias depois da vacinação, não é sintomatologia de gripe da vacina. Claro. É um quadro completamente paralelo, sem nenhuma conexão com aquela realização daquela vacina. Então, o senhor está dizendo uma coisa que eu acho que pouca gente sabe.
quando dá algum tipo de reação, pela mínima que seja, leva lá de 10, 12 dias que o senhor falou. Exatamente. Então a pessoa às vezes liga ao fato de que tomou e sentiu, já é por causa da vacina. Eu tenho certeza que isso acontece porque eu já ouvi comentários sobre isso. Mas isso é uma ideia completamente errônea, assim, absurda, porque o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, ele é super organizado nas pessoas que são, como eu digo assim, imunologicamente competentes, né? Eu fui professor de imunologia na Universidade Católica desde de 86 até 2008, né? São 20 e tantos anos de uma área assim que eu realmente conheço, né? E o sistema de defesa, o sistema imunológico, ele leva um certo tempo para se arranjar, para se comunicar e para organizar um mecanismo de defesa com relação àqueles elementos estranhos que foram introduzidos no organismo. Não é 24 horas, nem 48 horas. E a média é basicamente 15 dias. Então, para a população, para o telespectador que estiver nos assistindo, podem ter a certeza absoluta que esse tipo de vacinação, esse tipo de processos criados pelo Ministério da Saúde, não só para essa vacina, como para todas, são processos extremamente seguros. Exatamente.